Olá, estudante, especialmente você que se prepara para o Enem. Sejam muito bem-vindos a mais um programa do Se Liga na Educação. Eu sou a Viviane, professora de língua portuguesa, e hoje nós temos uma aulinha aí sobre funções da linguagem. Tema muito importante. Vamos ver aqui o que nós temos para hoje sobre isso, então. Quem nos acompanha hoje também é o Hermes, nosso intérprete de Libras, que está aqui conosco. Tudo bem, Hermes? Joia! Pessoal, então vamos lá? Vamos ver o que nós temos aqui. Funções de linguagem. É importante conhecê-las? O que vocês pensam aí? Tema muito importante sim, galerinha, lá para o nosso Enem. Nossa área de conhecimento aí, linguagem e suas tecnologias. E na última aula, para lembrarmos aí rapidamente, nós vimos tipos textuais versus gêneros textuais. Aula que você pode conferir lá no nosso canal lá. Habilidades para a aula de hoje. Vamos ver aqui então o que nós vamos contemplar. Como habilidade 1, identificar as diferentes linguagens e seus recursos expressivos como elementos de caracterização dos sistemas de comunicação. Analisar a função da linguagem predominante nos textos em situações específicas de interlocução. Pessoal, então é isso, contextualizando aí a nossa aula para darmos início nesse tema que é pertinente demais lá no nosso Enem. As funções da linguagem, se pensarmos aí nesse nome, nessa nomenclatura, nós já fazemos a ligação, funções da linguagem, ou seja, qual é a função de cada linguagem que nós fazemos uso aí no nosso dia a dia. Fazemos uso tão inconsciente às vezes, claro, nós não pensamos a todo momento sobre aquilo que nós estamos falando muitas vezes, mas estamos aí a todo momento cumprimentando as pessoas, dando a nossa opinião, argumentando, né? Então, muitas vezes, cada tipo de linguagem vai ter ali a sua função. A gente não consegue muitas vezes parar e pensar sobre isso, mas trazendo isso para uma teoria, é isso. Quais as funções da linguagem? O que eu falo? O que eu quero? Qual é o meu objetivo? Toda linguagem, ela traz uma intenção por trás dela. E observar, saber essas intenções, saber essa interpretação, é que o Enem quer da gente, ele quer que a gente saiba. Esse estudante, ele consegue entender que esse é um texto que quer muitas vezes mudar a opinião dele, convencê-lo. Então é isso que vem sendo cobrado aí, ok? Nós vamos ver isso aqui hoje. Então vamos lá. Contextualizando, em nossas comunicações diárias, conforme eu falei, fazemos uso da linguagem de diversas formas. Ora, para informar, convencer, para emitir uma opinião, dentre outras diversas funções aí, moçada. Assim como o próprio nome sugere, as funções da linguagem analisam os objetivos estabelecidos na comunicação. Ok, então vamos lá. Nós temos um ato comunicativo. Toda fala terá aí um ato comunicativo. Duas pessoas ali conversando, comunicando. Para esse ato comunicativo acontecer, nós temos essas funções da linguagem e nós temos os elementos da comunicação. Não percebemos, como eu falei, né? Não fazemos essa análise, né? No momento da comunicação, claro, mas os elementos da comunicação são muitos. Nós precisamos de um emissor, alguém que fale, precisamos de um receptor, alguém que vai receber essa fala, que hoje em dia é muito falado, muito chamado de interlocutor. Grave esse nome porque muitas vezes tem sido mais falado interlocutor do que receptor, ok? Temos também um contexto, né, de comunicação, onde se passa, quais são as condições desse texto. Temos lá a mensagem, dependendo do meu tipo lá da função da linguagem, um canal por onde essa conversa, por onde essa mensagem, essa informação está sendo passada e também um código. Qual código é esse? Exemplo, hoje aqui na aula nós temos aí alguns códigos. Estou falando para vocês, né,
temos aí a linguagem verbal, temos o Hermes aqui com as Libras, né? O intérprete nosso de Libras, a Libras também, ela vai ser aí um código onde ele conversa ali com aquelas pessoas que precisam entender esse código. Olha só, então a linguagem, ela envolve vários elementos para comunicarmos. E cada elemento desse aí é importante entendê-los, porque mais uma questãozinha é cobrado da gente também, tá bom? Então vamos lá. Como elementos da comunicação, é muito importante, trouxe para a gente de forma sucinta, porque nós precisamos daqui a pouco colocar isso em prática através dos nossos exercícios aqui do Enem, ok? Primeiramente, emissor ou locutor, quem elabora a mensagem, quem está falando, tranquilo demais. Receptor ou interlocutor é a quem recebe, no caso, a nossa mensagem, a nossa fala. Eu estou falando, alguém está recebendo, o meu interlocutor, né? Mensagem, o texto verbal ou não verbal propriamente dito, ou seja, é a estrutura do meu texto, como esse texto ele é passado, ok? Referente ao contexto, o assunto que se perpassa ali, o ato comunicativo. Então, qual é o assunto do momento? O que nós estamos falando? Nesse momento, a nossa aula aqui sobre funções e elementos aí da linguagem, da comunicação. Temos também o canal ou veículo, que é o quê? O meio pelo qual a mensagem ela é difundida, né? Ela é divulgada, o seu veículo condutor. Hoje em dia nós temos, por exemplo, o meio de canal aí de comunicação extremamente utilizado, que é o WhatsApp. Então, ele é muito utilizado ali como um canal também de elemento aí da linguagem, da comunicação. Por fim, o código, que é a forma como a mensagem ela se organiza. É o conjunto de sinais organizados de maneira que tanto o locutor quanto o interlocutor conheçam e tenham acesso. É aquilo que eu falei, é o caso das Libras, é o caso da língua, por exemplo, portuguesa, língua inglesa, língua espanhola. Cada uma vai ter aí o seu código, né? Para que ocorra a comunicação, tanto o locutor quanto o interlocutor precisam conhecer esse código para que haja a comunicação, ok? Beleza, então vamos lá. Vamos falar agora rapidinho das funções da linguagem. E a primeira que eu quero falar para vocês aqui é da função referencial. A função referencial, ou ainda chamada denotativa. Você lembra que o sentido denotativo das palavras, eles são o quê? Os sentidos reais das palavras, ok? Então, quando eu falo de denotação, eu estou falando de sentido real, de sentido verdadeiro. Então, na minha função referencial, eu preciso ter lá o quê? Uma linguagem, ela deve ser direta e precisa, e ela deve ser uma linguagem clara. Onde será que nós temos aí esse tipo, essa função de linguagem referencial? Nos jornais, por exemplo. Os jornais, eles querem nos passar informação. Essa informação precisa ser clara, precisa ser precisa, objetiva. Automaticamente eu não terei nela o sentido conotativo, que é o sentido figurado das palavras. E sim, nós teremos então o sentido lá, igual está lá pra gente, denotativo, ok? Conforme eu já falei, presente em notícias e informes. E essa parte aqui, a primeira, professora, centrada no contexto, ou, no caso, no referente da mensagem. Sim, se o texto referente, né, se a linguagem, a função referencial, ela me traz informação, o que é o principal nela? Ela vai se ligar a qual elemento de comunicação mais importante? Ao referente, que é, no caso, ao que ela está se referenciando, né? De que se trata essa informação, ok? Função emotiva ou expressiva. Ela é centrada no emissor. Por quê? Na subjetividade. Quando pensamos em função emotiva,
É o eu colocando para fora as emoções. É o exemplo de diários, é o exemplo até mesmo de autobiografias, de certa forma, quando você expressa o seu eu, faz uso da subjetividade. O que é a subjetividade? O sujeito, colocar aquilo que eu sou para fora. Essa é a linguagem, então, emotiva ou expressiva, a forma de eu me expressar. Ela está presente em poemas, diários e textos autobiográficos, conforme eu falei. E daqui a pouco nós vamos pensar aí na diferença da linguagem, da função da linguagem emotiva e poética, tá bom? Porque, olha só, a função emotiva, ela está presente nos poemas. Mas então, como fica a linguagem, a função da linguagem poética, professora? Vamos ver já já. E ela está aqui pra gente, a função poética. Eu falei para vocês que a função emotiva, qual que é o centro dela, o foco dela? O eu, a subjetividade. Bom, se é o eu, se é a subjetividade, nós teremos aí uma primeira pessoa do discurso, até mesmo como uma característica ali, né, da função da linguagem emotiva. Já a função poética, o centro dela não é o eu, mas o centro dela, ela está focada na mensagem que ela quer nos passar. E essa mensagem tem uso de quê? De uma linguagem conotativa. Sim, linguagem conotativa, linguagem figurada, linguagem muito utilizada, como já sabemos, no universo aí da literatura, dos poemas, né, da poesia como um todo, ok? Presente em poesias e obras artísticas. Então essa é a linguagem poética, a linguagem lá do universo literário. Vamos pensar aí dessa forma. Função fática. Pessoal, no dia a dia precisamos estabelecer contato a todo momento. Como fazemos isso? Através da função fática. E a função fática, ela quer, além de estabelecer, né, a comunicação, ela quer manter e saber se esse diálogo está sendo eficiente. Esse diálogo está acontecendo? Sim ou não? Olha como é a função fática. É de repente, né, a gente falar um oi ali no WhatsApp, a pessoa não responder. E aí nós ficamos talvez sem saber se a pessoa recebeu aquele oi, se não recebeu, se não quis responder. E de repente nós mandamos talvez aí uma interrogação. E essa interrogação ela quer dizer o quê? Você está aí? Você recebeu minha mensagem? Essa interrogação ela pode querer dizer tipo, você vai falar comigo? Não vai? Tem alguém aí? Ou seja, função fática. É a função para saber, para checar o canal ali de comunicação. Você está me ouvindo? Né? Se for no telefone ali, oi, você está me ouvindo? Nós temos o hábito, às vezes, de falar quando fica um silêncio do outro lado. Função fática para estabelecer e checar se a comunicação está sendo eficiente, beleza? Ah lá, nós temos aqui as informações que eu acabei de falar para vocês, tá bom? Função conativa ou apelativa. Importante, essa aí você vai marcar, você vai gravar com muito carinho, porque essa aqui, de fato, é uma função muito, muito cobrada no nosso Enem e muito importante em todo tipo de prova que nós formos fazer. Então, pensem comigo. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção, pessoal, não é função conotativa, não. É função, olha lá, preste atenção naquele nominho ali, conativa. Existe uma diferença, ok? Porque realmente os nomes parecem, né? E nós temos tantas terminologias aí em língua portuguesa que pode ocorrer essa confusão às vezes. Função conativa, nada tem a ver aí com o sentido conotativo, tá bom? Beleza, ela é centrada em quem? No interlocutor. Por quê? Qual que é a função, professor, então? O que ela quer dizer conativa, apelativa? E nós vamos focar no nome apelativa, sabe por quê? Apelativa a gente já consegue pensar, opa, função apelativa, algo que apela? Sim, podemos pensar dessa forma. E qual que é o texto aí que circula no nosso meio, pessoal, e que muitas vezes ele é até apelativo? A função conativa que trata lá das propagandas. Por quê? Qual
Qual que é o objetivo da propaganda? Vendas, convencer, né? Convencer o interlocutor, seja com uma venda, seja com a proposta aí de um serviço, seja com uma educação social. Apelativa é a função de linguagem da propaganda, da publicidade em geral. Eles querem nos convencer a todo custo. Esse é o trabalho, esse é o objetivo da propaganda, como um exemplo. Temos em outros gêneros, literários não. Temos em outros gêneros textuais? Sim, temos. Quer ver uma outra função conativa apelativa? Discursos políticos. Qual que é a intenção do político? Nos convencer também, né? De que ele fará um bom trabalho, de que ele merece o nosso voto. Vamos falar aí dessa forma, tá bom? E detalhe na função conativa importante, usamos o imperativo. O verbo no imperativo é aquele verbo que indica ordem, como nós já sabemos disso aí. E o foco é no interlocutor. Por quê? Toda propaganda gera em torno de quem? Da gente, né? De nós que somos aí os consumidores, muitas vezes, que vamos fazer uso daquele produto ou que precisamos, então, aderir àquela campanha, ok? Beleza. Função metalinguística, para finalizar as funções, centrada no código. Quer ver? Linguagem voltada para a própria linguagem. Dicionário é um exemplo da função metalinguística. E o que é a metalinguística? O código, ele explica o próprio código. Então, pensa comigo. Língua portuguesa, ok. Eu te peço para consultar uma palavra no dicionário de língua portuguesa. E eu te pergunto, o que irá explicar essa palavra? Palavras em língua portuguesa. Ou seja, o código explicando o próprio código. Nós temos a função metalinguística, ok? Exemplo, gramática de língua portuguesa. Se eu falar o funcionamento da língua, ele está presente em qual livro? Na nossa gramática. Ok, então vamos entender o funcionamento da língua? Sim. E o que é que explica o funcionamento da língua? Uma gramática. Então, o código explica o próprio código, beleza? Ok, Enem 2020, versão digital. Vamos fazer uma questão juntinhos aqui para ver como que isso é cobrado lá. Nós temos aqui um texto multimodal. O texto multimodal ou multissemiótico é aquele texto que nós temos imagens e temos também o texto verbal. Beleza. Temos aqui então uma publicidade e lá fala pra gente: para ter uma sociedade justa, você precisa apenas mover um dedo. Nessas eleições, anule qualquer tipo de dúvida sobre candidatos ou propostas. Confirme seus direitos de cidadão e informe-se. No mês de setembro, você acompanhará matérias sobre a disputa pela Prefeitura e Câmara dos Vereadores. Não deixe nada passar em branco e vote consciente. Então, nós temos aqui uma campanha publicitária acerca aí das eleições. Nós temos a imagem de uma criança na escola, uma criança deitada na rua. Nós temos aqui a palavrinha corrige e nós temos ali a palavrinha confirma. E o que é que pede para a gente na questão? De acordo com as intenções comunicativas. Beleza, então lembrando, função de linguagem, todas têm uma função e nós precisamos descobrir. Os recursos linguísticos que se destacam, determinadas funções são atribuídas à linguagem. A função que predomina nesse texto é a conativa, uma vez que ele, olha só, então eu acabei de falar para vocês de quê? De função conativa. Então, questão fresquinha, acabei de falar. E a função conativa é aquela que eu falei que convence. E ela quer convencer quem? Nós, interlocutores. Então, o foco da função conativa é o interlocutor? Sim, é o principal elemento ali na função conativa, o interlocutor. Letra A, atua sobre o interlocutor, procurando convencê-lo a realizar sua escolha de maneira consciente? Matamos de primeira, galera. Então, é a letra A a nossa resposta. Temos aqui na letra B falando que coloca em evidência o canal de comunicação. Não, não é o canal que está em evidência. Que privilegia o texto verbal? Também não. Usa a imagem como um único recurso? Não, nós temos um texto multimodal, onde a imagem é importante e o texto verbal também. Evidencia as emoções do enunciador? Não. Qual que é a função que evidencia emoções? Função emotiva,
ok? Resposta tá aqui pra gente. Deixo mais 2 questões para você ver como são cobradas as funções de linguagem no Enem, ok? Não deixe de dar uma lida, de fazer lá. Na aula de hoje, então, o que nós falamos? Aprendemos um pouquinho sobre as funções de linguagem e sobre os elementos da comunicação. E na próxima aula, que você também deve estar aqui com a gente, nós vamos ver sobre as figuras de linguagem e quando as utilizar. As referências da nossa aula de hoje estão aqui e eu agradeço muito a sua participação conosco aqui no programa de hoje e te aguardo no nosso próximo Se Liga Aí na Educação. Dúvida, você já sabe, envia para o nosso Tira Dúvidas, ok? Obrigada e até mais!